eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com os visitantes do canal. Sinto para postar essa obra no canal Obras de Deus. Deus seja louvado. Conta essa obra, esse testemunho que o Senhor fez. Fica até o final, para você escutar até o final da obra. Louvado seja Deus. Creio que o Senhor possa falar com você. Então, o que aconteceu? No ano de 2013, eu entrei numa loja de departamento. Eu não vou citar o nome da loja por questões de direitos autorais. Mas, eu vou evitar alguns nomes por direitos autorais, mas no ano de 2013, no princípio de 2013, o Senhor abriu uma porta para mim numa loja de departamento, que antes mesmo do Senhor abrir uma porta, eu tinha muita vontade de trabalhar nessa loja. Eu já tinha ido uma vez, fazer uma entrevista, deixar um currículo nessa loja, e a porta não foi aberta naquele momento. E eu dobrei meu joelho, porque eu tinha muita vontade de trabalhar naquela loja, e perto está o Senhor daqueles que invocam, Louvado seja Deus. Então, se tem vontade de trabalhar numa loja, num lugar, meus queridos, dobra o seu joelho, clame a Deus, fala com o Senhor e vai congregar para ver o que o Senhor tem para te dizer. Se esse realmente é o desejo do seu coração, não desista, porque Deus é conosco, mas vai congregar. Louvado seja Deus. Eu sou como um menino chorão na presença de Deus, só para Deus, só para o Senhor. Então eu queria muito trabalhar nessa empresa. Aí o que aconteceu? Eu fui uma vez, deixei um currículo, falei com um rapaz do setor lá, ele falou que é um rapaz muito profissional, Nós viramos amigos, depois ele virou até padrinho de casamento, Louvado seja Deus, nessa época eu era solteiro ainda. E o que eu fiz? Eu queria trabalhar, fui a primeira vez, cheguei nessa loja de departamento, que eu não vou citar nome, igual eu já disse, e não fui atendido nessa parte. Fui orar, fui buscar o Senhor, fui clamar a Deus, eu estava para me casar e continuei a vida, continuei procurando serviço, mas aí eu peguei e voltei lá, sentindo o coração de voltar naquela loja, porque um soldado ele não deve desistir. Lembre-se que nós somos soldados de Cristo, soldados do Senhor, e nós não devemos desistir e nem deixar os bons princípios de Deus. Isso é uma virtude que o Senhor coloca em meu coração, eu tenho como virtude. Louvado seja Deus, saber, olha que interessante, os animais, os passarinhos cantando, as mulatas. Estava escutando um outro áudio aí, e as mulatas também estavam, os passarinhos. Aí, resumindo um pouquinho, eu voltei a segunda vez naquela loja, para deixar o meu currículo, novamente com aquele senhor. Ele muito profissional, um português excelente, dentro do profissionalismo, excelente mesmo. Nós temos que ser o melhor profissional. Eu tenho comigo, lá no livro de Provérbios, diz assim: aquele que faz um excelente trabalho, ele merece estar na presença de reis. Então, para estar na presença do Rei dos Reis, que é o Senhor, eu tenho que ser o melhor profissional que possa haver, melhor profissional que eu acabei de ser naquele momento, como se eu estivesse trabalhando para o Senhor, não por uma competição entre funcionários, que isso aí é muito prejudicial, mas para estar na presença do Rei dos Reis, eu tenho que ser melhor todos os dias. E aquele rapaz, ele era cristão, evangélico, de outra denominação, eu não sabia, fiquei sabendo bem depois. Deixei o currículo para ele de novo, ele olhou meu currículo, falou: você teve aqui esses dias, não teve? Eu falei: estive. Aí falei meu nome, ele olhou lá, entra aqui um pouquinho. Entrei e comecei a conversar com ele começou a fazer entrevista comigo lá, e eu falando, e ele também escutando e perguntando. Ele virou para mim e falou assim: eu estou resumindo muita coisa. Olha, faz o seguinte, passa ali no RH da empresa e pega algum documento que você vai ser contratado pela empresa. E ela vai te dar um cartão, uma folha lá com alguns documentos, algumas coisas a fazer. Tudo bem, louvado seja Deus. Deus abriu essa porta. Essa é a primeira obra
desta obra que eu estou contando aqui, para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. E nisso, eu muito alegre, muito contente, eu queria trabalhar naquela empresa. O Senhor, sei que o Senhor me ouve, assim como o Senhor ouve todas as vossas orações. E eu muito feliz, muito alegre, muito contente, rejubilando do Senhor, vamos dizer assim, né? Pulando de alegria. Peguei os documentos, entrei naquela empresa e eu precisava me casar, né? Eu fiz um acordo com a minha esposa, como fosse um acordo na época de namoro, que se a gente não casasse em tanto tempo, que se estendeu bastante, a gente ia cada um para o seu canto, né? Porque eu já estava ali, já não tinha mais nem 20 anos, eu acho, e ela também já não tinha mais nem 20 anos, então esta não é a hora, mas está sendo já uma parte da obra. E nisso, conversa vai, conversa vem com a minha mãe, morava com a minha mãe, mas o Senhor já tinha me aberto a porta aqui de uma outra obra que eu posso contar para os irmãos, da minha casa própria, com 21 anos de idade, louvado seja Deus. E nisso, a casa da minha mãe é uma casa assim que, na época do cruzeiro para o real, resumindo, eu não vou entrar nessa parte, como era minha mãe e meu padrasto na época, eles não ligavam muito com essas coisas de banco, essas coisas assim, sabe? Não ficavam por dentro, se inteirando. Quando estavam terminando de construir a casa, antes de terminar, estava ali tipo 50%, 60%, o dinheiro no banco transferiu de cruzeiro para real. Então, rendeu pela metade. Então, faltou o quê? Faltou rebocar os muros, rebocou toda a casa, por dentro e por fora, mas faltou rebocar os muros. E com o restinho de dinheiro que ainda teve, que caiu pela metade, era para fazer uma big de uma... Tudo bem. Aí foi juntando ali aquele resto que sobrou. Na época deu até confusão, porque não sabia de onde que o dinheiro tinha sumido pela metade. Foram ao banco e descobriram que foi feita a conversão automaticamente, passou do prazo e tal. Então faltou rebocar os muros, tinha a parte ali que jogou concreto de fora da casa, não deu para colocar, fazer mais coisas. Então tinha uma área também de terra na casa, tinha um quarto, tinha uma despensa que se tornou espécie de um escritório, né, para os negócios da família, né, que no caso meu padrasto trabalhava. Então ficou assim, sabe? E a casa assim, a telha lá no fundo era fininha, tinha uma área, mas assim tava assim precisando de uma terminar uma reforma. Então já passaram muitos anos, meu padrasto tinha falecido, e com isso eu ia me casar. Então era eu que era o último filho que estava morando com a minha mãe, e as minhas irmãs já tinham se casado, cada um tinha ido para sua casa, para sua família e tal, ficou só eu, minha mãe ali e Deus, claro, né? E elas também com o Senhor. E nisso eu não me achei justo eu sair da casa da minha mãe para minha casa. Minha casa, graças ao bom Deus, Deus abençoou. Uma hora que Deus tocava de contar, eu vou contar que o Senhor mesmo me deu de comprar a casa no terreno ao lado da minha mãe. Louvado seja Deus, sou muito feliz com isso. Glória a Jesus. Mas aí, por mais que era ao lado, minha mãe ia ficar lá na casa, é só Ele, Deus, sabe que é uma melhor presença que existe, a do Senhor. Mas a casa estava por fazer, mato crescendo, estava assim, ao meu ver, com todo respeito e agradecimento ao Senhor pelo lar, pela casa, precisava de uma reforma, não podia sair e deixar minha mãe do jeito que estava, mas eu não tinha condições alguma de fazer uma reforma, e precisava me casar, precisava reformar, construir minha casa, mas eu tenho como meu maior tesouro o Senhor, é o meu maior tesouro. E eu espero e confio totalmente no Senhor, entrego, oro, clamo, peço, agradeço, tudo ao Senhor. E você também não fica acanhado de pedir, agradecer, não fica acanhado, peça o que está te faltando. A palavra fala que a gente não sabe pedir, né? Mas, voltando aqui, e nisso, eu, com aquela situação no coração, e comecei a trabalhar naquela empresa, igual eu comentei agora há pouco, no comecinho de 2013, e Deus me abençoou num cargo naquela empresa. Era uma empresa de uma loja de departamentos, e me abençoou no caso que assim, um dos maiores salários ali era o meu cargo. Assim, não era aquele salário, olha, você está ganhando, naquela época em 2013, eu não sei quanto que estava o salário, mas eu ganhava tipo 1,5 salário a 2 salários, mais ou menos isso, não chegava, eu não lembro muito bem. Mas eu sei que assim, o salário base da loja era 1 salário, né, e tinha os descontos. O nosso era mais um pouquinho, não era todo, eram assim, se eu não me engano, éramos 6 ou 7 que ganhavam, e fora de nós tinha o coordenador, depois tinha o gerente geral. E com isso,
Uma coisa que o Senhor sempre pôs no meu coração é o seguinte: nós temos que ser o mais justo possível em todas as situações. E hoje o Senhor fala: seja bom, seja bom, seja bom. Justo é uma obrigação. Fez a conta, tem que pagar a conta, parcela nas quantidades que precisa, mas honra os pagamentos. Se atrasar, paga o mais rápido possível, com juros, se possível, né? Então, assim, e eu vim nessa linhagem, pagando as contas. Sempre quando eu recebia meu dinheiro, eu acabava de receber, eu pagava as contas naquele mesmo dia. Ah, mas ia vencer dali 5 dias, 10 dias, ia vencer dali 20 dias. Não, eu pagava aquele dia que eu recebia. Saía na hora do almoço, almoçava rapidinho, saía na hora do almoço e saía pagando as contas. Ir nos bancos, pagar cartão de crédito, pagar tudo. E ficava zerado, assim, com o pagamento. O que sobrava, louvado seja Deus, né? O que sobrava, glória a Jesus. Aí eu vivia daquilo, mas tinha que honrar em primeiro lugar. A hora que eu estava completando ali mais ou menos o 6º mês, eu senti no meu coração uma vontade tão grande, porque eu estava para me casar, ainda não tinha marcado data, mas eu tinha colocado no coração que eu só casaria após fazer a reforma na casa da minha mãe. Mas eu não tinha condição. E o Senhor veio colocando ali uma vontade de fazer aquela obra, de concluir, de terminar aquela obra, porque parece pouca coisa, mas não é pouca coisa. A casa por dentro não estava pintada, estava assim, precisando de uma reforma mesmo, sabe? Nós já morávamos ali, eu imagino naquela época já tinha provavelmente uns 12 anos naquele lugar. Louvado seja Deus, agradeço a Deus por isso, né, pela casa. E nisso, meus irmãos, e visitas do canal, aquela vontade crescendo no meu coração, e um dia eu senti, vou congregar e vou saber o que o Senhor tem a falar para mim. E eu peguei e fui congregar, né? Já tinha uns 6 meses na empresa, e eu fui só buscar a resposta do Senhor. E lá, buscando a resposta do Senhor, o Senhor falou comigo: eu sou contigo nessa obra. Oh, meus irmãos, louvado seja Deus, santo é o Senhor. Meus irmãos, a hora que o Senhor falou isso comigo, eu sou contigo nessa obra, meus irmãos, eu já saí procurando pedreiro, procurando servente, procurando não sei quem. Resumindo a história um pouquinho, consegui achar um pedreiro, né? Aí ele começou a fazer aquela obra. Minha mãe me ligou: meu filho, fulano de tal tá quebrando tudo a minha casa aqui. Eu falei: mãe, desculpa, esqueci de falar. Eu vou fazer uma reforma na casa, deixa ele quebrar tudo que precisar, já combinamos. Aí ela ficou: mas tá quebrando a minha área, tá quebrando. Mãe, fica tranquila, louvado seja Deus, desculpa eu não ter avisado, era uma surpresa, e realmente foi uma surpresa. E ela via aqueles trem quebrando e tal, e o rapaz parecia assim vamos dizer assim, nossa, parecia que não era uma pessoa, parecia que eram 2, 3 pessoas quebrando, mexendo e tal. Bom, aí passado alguns dias, tudo quebrado, tudo resolvendo, e de repente eu ficava sabendo que, a hora que eu estava trabalhando, os meninos me contavam na rua, os vizinhos contavam, dizendo que às vezes o pedreiro saía, ia jogar bola e tal, aquela coisa de obra. E aquilo ali começou a me fazer mal, né? E eu buscando o Senhor, eu peguei e virei para aquele rapaz, falei: só infelizmente eu não vou conseguir continuar a obra agora, mas eu só queria dispensar de um jeito bem legal, sabe? Eu vou acertar com você o que a gente tiver que acertar aqui, e vida que segue. Mas por que não vai? Não vou mexer agora e tal, desculpa, perdão, mas vamos acertar o que a gente tem que acertar, e louvado seja Deus, vida que segue. Esperei mais ou menos um mês e meio, e fui buscar outra alternativa. E nisso tinha um irmão na igreja, que ele era construtor, ele tinha feito 70% da base de um shopping. E eu peguei e pensei, o senhor já é comigo, eu vou conversar com ele. Cheguei nesse irmão, expliquei a situação, falei: vamos amanhã lá para você ver a obra, para você me passar um orçamento, alguma coisa, vai que a gente faz negócio. E assim, porque é Deus que está na obra, meu irmão. Quando o Senhor, Ele está na obra, Ele dá a palavra, meus irmãos, confia no Senhor. Louvado seja Deus. E foi essa confiança que eu exerci naquele momento. Porque imagina, um construtor de shopping, né, 70% da base de um shopping, esse irmão fez, tinha mais de 90 funcionários, eu já conversei com uma vez. E ele é um construtor assim de porte médio-alto, né? Já teve bem alto mesmo. Depende da construção que ele estiver tomando conta, da empreitada, etc e tal. E ele foi lá, sabe? Eu creio que ele foi lá por causa do Senhor. Porque de certo ele deve ter pensado: esse rapaz aí, né? Eu vou lá porque é um irmão, né? Nós já não devemos maltratar, a gente congrega. Eu imagino, né, essa parte. Mas ele foi lá na obra, olhou.
Ele olhou, eu já tinha comprado as madeiras para colocar na parte do fundo, já tinha feito uma pilastra lá no meio lá, né? A pilastra saiu até um pouco torta, 1 metro torta a mais para um lado, uma pilastra grossa. Se eu não me engano, aquela pilastra deve ter uns 40 centímetros, 40 por 40 ou 45 por 45, né? Quadrado, no projeto que eu tinha desenhado. E nisso esse irmão foi lá, olhou, falou assim, eu vou te fazer um negócio bom. Primeiro, para eu pegar a sua obra, essas madeiras aqui estão todas condenadas, eu não trabalho com essa madeira. Porque eu não conheço nada de madeira, o rapaz tinha que comprar as madeiras, eu falei, onde que eu compro? E ele foi num colega dele, né, na época, e o colega dele vendeu a segunda melhor madeira. Eu falei, essa mesmo? Porque se for outra, nós compramos outras melhores. Não, essa aqui vai dar. Rapaz, antes dele jogar as madeiras para cima, elas estavam quase dando nó, ela estava se contorcendo já. Madeira, depois eu fiquei sabendo, eu não entendo nada disso. Resumi mais um pouquinho. Eu falei, tem que, tá condenado e tal. Então tá bom. E o que você vai me cobrar? Ele olhou para mim e falou assim, irmão, vou te fazer um negócio bom com você. Olha o que é que o Senhor toca no coração. Uma das situações, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que o Senhor me ajuda, que se eu tenho alguma coisa, se eu conquistei alguma coisa, não foi por causa do meu braço, foi porque o Senhor me deu, o Senhor me deu a conquistar. O Senhor foi lá com misericórdia, ouviu minha oração, toda a honra e toda a glória é do Senhor. Ele olhou para mim e falou assim, eu vou fazer um negócio bom com você. Vou pôr 2 pedreiros aqui. Um vai ser servente do outro, mas os 2 pedreiros. Você vai pagar para eles como se eu estivesse pagando. Nem vou te cobrar minha parte. Mas vou deixar 2 pedreiros na sua obra, mas primeiro você tem que trocar ali. Eu peguei e falei, quanto que é a diária? Ele me passou que a diária de uma construtora para com pedreiro e servente é muito mais baixa muito mais baixa assim, chega a ser 50% mais baixa do que você contratar um pedreiro por conta. E às vezes até passa de 50%. Aí nisso eu fiquei muito alegre, muito contente, mas eu falava, vamos fazer assim então, por mais que eles fiquem aqui todos os dias, mas vamos fazer por empreita, para que eu possa controlar aquilo que eu possa fazer. Ele falou, tá bom, e até aqui, até a gente chegar em tal lugar da obra, quanto você vai me cobrar? E ele me passou, mas antes disso de eu falar isso, meus irmãos, antes de começar a obra, que eu já pulei uma parte, eu não tinha 1 centavo no bolso. Eu só tinha aquilo que me sobrava, meus irmãos, da parte do salário. Sobrou uma parte do salário depois de pagar todas as contas, dívidas, etc e tal. Me sobrava aquilo, me sobrava tipo assim, R$300, sobrava 350, 250, nessa faixa, né, de 300 a 400 reais em média. Eu acho que não chegava a 400 reais com o final do salário, né, depois de pagar tudo, tivesse que pagar, e etc e tal. Mas quando eu busquei a palavra do Senhor, que eu pulei essa parte, né, que o Senhor falou, sou contigo nessa obra, eu fui até a caixa eletrônica. O caixa eletrônico ficava próximo do meu serviço. E falei, Senhor, e agora? E parei lá na parte da tela lá, e li lá, empréstimos. Falei, o Senhor é comigo, deixa eu ver o que tem aqui. A hora que eu cliquei, meus irmãos, abri um empréstimo para mim, no valor na época certinho, de R$1.200. Ou seja, naquela época, 2013, R$1.200 era dinheiro, meus irmãos. Era dinheiro, louvado seja Deus. Dava tipo assim, era quase se eu fizer a conta, eu estou fazendo de cabeça aqui, na hora da contagem da obra, mas dava quase um salário e meio, não chegava tanto, né? Mas eu acho que dava mais ou menos um salário e meio. Eu posso estar enganado, irmão, perdoa. E nisso, para mim, para quem sobrava com 300, 250, 350, uns 1.200, juntar com uns 350, já dava 1.550. Né? Se eu estiver enganado nas contas, irmão, perdoa aí, que eu estou sentindo Deus de contar essa obra. Então, fique até o final, que louvado seja Deus, para a honra e glória do Senhor. E nisso, meus irmãos, eu já vi, olha, Deus está nesse negócio mesmo, porque não tinha empréstimo, não tinha nada, porque para mim, eu já sabia que o Senhor estava nesse negócio, que o Senhor já havia falado. Aí contratei aquele primeiro rapaz, gastei com as madeiras, gastei com o rapaz, chamei esse segundo, né, que foi o empreiteiro, e o Senhor agindo. Fui lá para devolver as madeiras, o rapaz não quis devolver, o Senhor colocou no meu coração, fica sentado aí. E eu fiquei sentado lá na madeireira do rapaz, falei, olha, por favor, troca as melhores madeiras que você tiver para mim. Ele, mas já pôs um prego nas minhas madeiras, não tinha nem cortado as madeiras direito, mas eu levei o que tinha lá. E ele pegou, depois de um tempo, eu fiquei lá mais ou menos 1 hora e meia sentado lá, com as madeiras na carretinha e tal. Ele olhou para mim, sabe, eu creio que o Senhor tocou no coração dele e falou, vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma avaliada nessas madeiras.
Ele olhou aquelas madeiras e tal, falou assim, posso te pegar ela por tanto. Ele tirou tipo assim, mais ou menos uns 10%, 15%, eu imagino, só do valor das madeiras. Eu falei, tá bom, e qual a melhor madeira que o senhor tem? Aí eu peguei e falei assim, então vai ser essa, mas eu vou fazer o seguinte, o empreiteiro, o construtor, ele vai vir cá escolher essas madeiras. E eu deixei um valor lá, segundo aquilo que o construtor já tinha me passado. Deixei lá e o rapaz foi lá, o consultor mesmo buscou as madeiras e falou, essas não são as melhores madeiras ainda, mas vire lá, é as melhores que ele tem. E ficou por aquilo mesmo que você já tinha deixado lá e tal. E esse construtor já conhecia o rapaz, mas como eu já tinha comprado lá, não podia comprar em outro lugar. Resumi um pouquinho, porque a obra a gente sabe que é cansativo, mas tinha as etapas de alguém que não tinha um centavo no bolso, a não ser os 250, 350 no bolso, começou uma obra, porque o Senhor falou, sou contigo nessa obra, eu precisava fazer essa obra para casar, precisava nessa parte, e eu coloquei só coisa dos melhores, sabe, para fazer naquilo ali. Aí eu peguei, continuando a obra, fazendo a obra, e graças a Deus, Deus me dava, o salário lá saía de 15 dias, eles podiam dar quase a metade do salário, com outros 15 davam o restante do salário. Então, de 15 em 15 dias eu acertava com o construtor. De 15 em 15 dias eu acertava o construtor e dava mais um pouquinho. Chegava num certo ponto que eu pensava, e agora? Só tenho dinheiro até o dia tal. Né? Mesmo com aquele salário que já está comprometido outra parte, que eu tenho que pagar até essa parte onde nós vamos chegar, e agora? Aí eu pegava, ia assim, pagando em dia e adiantado, quer dizer, não em dia, adiantado. Como eu disse, acabei de dizer no começo, eu recebia no dia X, eu já pegava o dinheiro e saia pagando as contas. Né? E eu pagava o construtor adiantado também. Enquanto eu pagava para ele vinha na obra de vez em quando, falou, toma aqui a parte aqui e tal. E a gente nem pegava recibo, nem nada, né? nem pegava recibo. Eu pagava, tá acertado até aqui, então ele acertava com o pessoal lá e pronto. E nisso foi indo. Dado o momento, eu pensando, só vai ter dinheiro voltando naquela parte até aqui. E agora? O que eu vou fazer? Meus irmãos, o Senhor me deixava, eu tenho uma particularidade com o Senhor, que Ele me deixa preocupado no máximo 4 dias. Abaixou esses dias agora, quando está trabalhando na obra, né, a obra de Deus. Meus irmãos, a hora que dava 3 dias para 4 dias no máximo, eu ia pagar lá, aparecia na minha tela. A hora que eu colocava o cartão, não vou falar o nome do banco, né, por questões também de direitos autorais, aí já aparecia na minha tela, empréstimo liberado para você, e eu falava, olha só, e é obra de Deus, meus irmãos, o Senhor abria a porta, pulava na porta do caixa, na tela do caixa, e eu olhava mais tanto liberado para mim, eu pagando um empréstimo certinho, né? Aí pulou mais um empréstimo, eu peguei e continuei a obra, né? E foi indo, trabalhando na obra, eu tinha tanta alegria. Meus irmãos, contratam uma construtora boa para mexer na sua obra, né? Contrato, você vai ter alegria na obra, você vai chegar, vai ver a coisa acontecendo. Tem gente que eles deixam pessoas lá para ver o andamento da obra, tem planejamento, tem meio, termo, tem tempo para todas as coisas, dentro de uma obra de uma empresa competente. Você não vai ter dor de cabeça apenas chegar e saber que ninguém fez nada. Aí, resumindo mais um pouquinho, chegar em determinado ponto da obra, o dinheiro comprometido, o cartão, e também eu já estava pagando já 2 cartões de crédito e 2 empréstimos. O primeiro de 1.200, o segundo eu não lembro quanto que era, mas foi um empréstimo muito bom também. Então, pagando 2 cartões de crédito que eu tinha, pagando os 2 empréstimos, chegava em determinado ponto da obra, a hora que eu pensava, ficava, Senhor, e agora, daqui para frente? E pagando tudo em dia, tudo adiantado, na verdade. Chegava em determinado ponto, eu falava, e agora? Meus irmãos, a mesma coisa, eu ia pagar o cartão no banco, pulava, empréstimo liberado para você. O Senhor foi tocando no coração de quem precisava tocar, porque quando Deus é conosco numa obra, meus irmãos, Deus é conosco na obra, dá um glória, louvado seja Deus. E mais um empréstimo, eu vou pegar, eu fazia as contas, né, parcelava segundo o que dava nas contas, tem que fazer as contas, a palavra mesmo fala que a gente tem que fazer as contas antes de começar uma obra, e nisso aconteceu tudo isso, eu já estava pagando já 3 empréstimos e 2 cartões, e tudo adiantado ou em dia, e fui tocando com a graça de Deus, segundo o Senhor dava a obra. E nisso foi passando tempo, chegava numa determinada situação de novo, precisava de dinheiro, né? Apesar daqueles outros que já iam pagando, liberando e comprando, e pagando, liberando, comprando, e precisava de mais dinheiro. Aí a minha esposa, que não era minha esposa, era minha namorada, ofereceu, você quer usar o meu cartão de crédito aqui? Só não deixa atrasar o meu nome. Falei, se você puder, eu vou te agradecer. E pagando também o cartão de crédito dela. Então já estavam 3 cartões e
3 empréstimos em dia e adiantado, para a honra e glória do Senhor. E a obra foi indo, meus irmãos, a obra foi indo. Eu lembro que teve uma determinada, isso mais para o final, fica até o final, meus irmãos. Aí nisso, e visitas, foi passando o tempo, né, e o Senhor muito abençoando. Obra, quem já mexeu com obra sabe que não é fácil, né? Mas eu não vou entrar nessa parte. E fui pagando, fui comprando, limite liberando, e pagando, comprando. Chegou um determinado momento de novo, precisava de mais crédito, né? E eu olhava para o banco não falava nada. Eu olhava para o outro lado, nada. Aí minha mãe falou assim, Rafael, tem um limite aqui no cartão. E eu não tinha comentado nada com ela. Você quer usar meu cartão também? Eu falei, mas se puder eu agradeço, né? Reformando a casa dela, louvado seja Deus. Meus irmãos, mais outro cartão. Então eu já estava pagando 2 cartões meus, um cartão da minha namorada na época, que hoje é minha esposa, o cartão da minha mãe e mais 3 empréstimos em dia e adiantado. Não era eu que estava pagando, era o Senhor que me abençoava. E no meu serviço eu também ganhava comissões. Às vezes, meus irmãos, as comissões iam tão alto, e o Senhor me ajudando aqui, me ajudando ali, tocou, e o pessoal vendo a minha aflição, porque quem mexe com obra, igual eu que entrei com tudo foi só com a palavra de Deus na minha vida. Eu não tinha R$1, eu tinha R$350 no máximo no bolso, para começar uma obra com uma empreiteira, né, com 2 pedreiros trabalhando na obra, e um pedreiro excelente de acabamento. Eu nunca vi um pedreiro de acabamento, mesmo de outras obras que Deus abençoou de fazer, de construir igual esse pedreiro. Não vou citar situações com ele não, mas era pedreiro de acabamento. Nossa, louvado seja Deus, é totalmente diferente. Não é, o pedreiro de acabamento não é um pedreiro de produção, né? Quanto mais fizer, não. O cara, o rapaz, ele é aquele rapaz que você vai olhar e vai falar, nossa, ficou muito bom. E vale a pena numa obra ter um pedreiro de acabamento. Ele não é de produção. E foi indo, né? E com isso tive alguns problemas também, depois que o consultor falou, olha, aquele rapaz ali que era o pedreiro de acabamento, ele vai ficar na frente aqui, ele meu encarregado, não dá, são tantas obras, não dá para estar vindo aqui direto. Você paga para ele, tive alguns contratempos com ele, né, com pagamento, depois eu comecei a pegar recibos, porque eu descobri que esse rapaz, ele infelizmente mexia com algumas coisas erradas, né? Então assim, não vem ao caso, mas chegou um determinado momento, meus queridos, que eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu já estou pagando em dia e adiantado 2, 3, 4 cartões, 3 empréstimos e até dia X está tudo certo aqui, está tudo no combinado. Mas depois do dia X falta um pouquinho para terminar essa parte, vamos dizer, de alvenaria, né? Já tinha construído lá no fundo lá uma coisa externa, tinha feito um monte de coisa, nossa, é muita coisa já tinha feito, graças ao bom Deus, né? Instalado parte, eu não sei como chama, de encanamentos e muita coisa já tinha feito lá por fora, rebocado os muros, tinha contratado também para fora da casa, pro pedreiro que esse acabamento, ele deixar tudo lisinho, retinho, já para vir só com a pintura, tirar todos os defeitos, descascou a casa. O rapaz é muito competente no serviço, né? E não tinha mais condições, e eu fui pagar os cartões, e paguei os empréstimos todos, né, naquele dia, fui pagar os cartões. O último cartão que eu fui pagar foi da minha esposa, da Caixa Econômica, e acabei falando em nome de banco. Fui pagar o cartão deste banco, e chegando lá, eu estou lá na fila pensando, e agora, senhor? Era o 3º dia, ou era o 4º dia que eu estava preocupado. E estou lá na fila, esperando aquele filão, né, para eu pagar o cartão, e esperando lá e tudo mais, eu fazia o depósito. E esperando. Na hora que eu cheguei lá na porta, assim, da tela do computador, estava assim, PIS. Já sacou seu PIS? Meus queridos, eu nunca tinha recebido um PIS na vida. Nunca tinha recebido, né? Nunca tinha recebido, volto a dizer. Aí eu peguei e pensei, PIS, o que é isso? Deixa eu ver o que é isso. Eu nunca olhei sobre isso, às vezes que eu olhei não tinha nada, então deixei para lá. Eu catei meu cartãozinho que tinha cidadão no banco, no bolso, e coloquei lá. Eu quis procurar uma ajuda, mas tecnologia eu entendo, né? Mas vamos ver o que eu faço aqui, passo a passo. No que eu olhei, meus queridos, tinha um salário mínimo lá para mim. E o Senhor fez mais estas obras também. Louvado seja Deus, nunca tinha recebido um PIS na vida. E eu olhei lá, tinha um salário mínimo. Louvado seja Deus. Se eu não me engano, não lembro quanto que era não vou chutar não, para não passar vergonha depois aí. E eu peguei aquele salário muito feliz,
muito contente, o dinheiro já dava já para terminar praticamente 100% da obra de alvenaria na casa. Nisso tive contratempos enormes, que eu tive que mudar algumas coisas, que eu não vou entrar nesse caso, não vai ficar muito grande, já estou terminando quase. E aí, meus irmãos, cheguei lá, paguei tudo que tinha para pagar, tudo que é da parte de alvenaria na época, né? Eu sei que, com o tempo, depois disso, as madeiras, que eram as melhores madeiras do rapaz lá, deu uma pequena selada. Para quem não conhece selada, ele deu uma pequena entortada, porque o projeto que eu fiz, o rapaz não colocou no meio a pilastra de sustentação. Eu sei que depois precisava passar uma espécie de uma viga de ferro, uma quadrada, grossa, no lugar dessa pilastra. Mas até ali deu, meus irmãos, e até ali o Senhor me ajudou em todas essas coisas. Irmãos, foram mais de 8 meses de obras. 8 meses de obra. Não trabalhava sábado nem domingo. Mas eu vou contar mais obra dentro dessa obra. Teve um dado momento na obra em que um dia que eu não consegui trabalhar. Não lembro quais foram os motivos, mas foi um motivo de força maior. E eu fiquei em casa. E geralmente a gente deixava quase todos os dias, praticamente todos os dias, o café dos pedreiros, né? E nesse dia eu não fui trabalhar. E tinha dias que, de repente, tinha dias dentro desses contratempos que os pedreiros não iam, né? Foi até um combinado mesmo com o empreiteiro. Eu falei, se você precisar deles, só para você me falar, né, que precisou deles, você pode pegar os dois aí, porque já tinha mais pessoas, mas tinha muitas obras. E nesse dia, eles não foram. E eu fiquei em casa, na casa da minha mãe, com as janelas fechadas, porque eu queria fazer uma surpresa, né? Tipo assim, eu vou ficar aqui. Fiquei com as janelas fechadas, fiquei como se não tivesse ninguém em casa. Só assistindo televisão, tranquilo, né? Ali, na comunhão também, mas assistindo televisão. E a hora que deu mais ou menos 2, 3 horas da tarde, eu escutei a caminhonete do empreiteiro chegar na porta. Falei, eu vou ficar quietinho aqui, né? Aí chegou na porta, tocou um pouquinho mais pra frente, o portão era de grade vazada, na metade fechada, a metade era vazada. Aí eu vi que ele parou lá, eu vim na ponta do pé, assim, dei uma olhada, falei, mas é o construtor que tá ali. Só que eles não entraram, não falei nada, né? Tá, a hora que deu a noite, o construtor me ligou. Aí foi contar, olha, teve uns pedreiros lá, não vou citar nome também, né? Teve uns pedreiros que se acidentou ontem, então tô te ligando para falar que agora eu vou mandar só um, porque ele tá acidentado. Mas eu notei que ele ia começar a conversar por um lado que não era legal, tipo assim... o que deu a entender o começo da conversa, que ele ia falar que foi na obra, mas o senhor me deu a direção todinha, e eu virei para ele e falei assim, rapaz, mas aonde que ele acidentou, porque ele não teve aqui, o que aconteceu? Aí ele ia falar um negócio, ele começou a gaguejar, eu imagino até passar a mão na cabeça, porque eu sabia o jeito dele, eu falei, sabe como é que é, esse pessoal que bebe pinga demais. Aí ele contou que ele bebeu pinga no dia anterior, e foi chegar na casa dele, e nisso, ele foi abrir o portão e o portão caiu em cima do dedão dele. O dedão dele da mão esmagou. Essa palavra eu acho que é a certa. O dedão da mão esmagou e tal. Eu falei, e aí, o que nós podemos fazer? Ele falou, não, ele não estava no serviço, não foi aí, pode deixar. Só que ele não vai poder ainda não. Eu falei, tá bom, manda um abraço para ele, tal, desejo melhores, etc e tal. E por motivos trabalhistas eu não pude fazer nada, porque senão não me ligaram um vínculo trabalhício, né? Infelizmente, o senhor, graças a Deus, o senhor me deu até nessa parte aí. Resumindo mais um pouquinho, então estava só um pedreiro. E naquele desenrolar do pedreiro, fez o acabamento na frente da casa, fachado do jeito que eu pedi, etc e tal. Mas aí já estava findando já a parte de alvenaria. E nesse findar, que é muita coisa, parece ser pouca, mas não é muita coisa, a obra muda, coisas diferentes. E o Senhor me abençoou, meus irmãos, meus queridos. Me abençoou bastante. Faltou só para quitar uma parte do cartão de crédito da minha mãe. Mas aí minha mãe assumiu. Pode deixar, o restante aqui eu pago. Meus queridos, e tem um porém também. Assim, depois que tinha acabado a obra, que eu já estava pagando os cartões, alguns já tinham quitado os cartões, né? Porque no nome dos outros a gente pode fazer prazo muito estendido, né? Até mesmo para liberar a pessoa. Mas os empréstimos que eu fiz no meu nome, meus queridos, eu findei para honra e glória do Senhor. O Senhor, na verdade, me deu condições de eu quitar tudo com mais ou menos 1 ano de antecedência para acabar. Isso é a diferença. Louvado seja Deus de seguir o que o Senhor nos diz. Santo é Deus. E o Senhor me abençoou do começo da obra até o final da obra, com essa obra maravilhosa. Só faltou a parte de pintura da casa, que já não era com eles também,
mas a parte todinha de alvenaria foi toda feita, a casa foi reformada com a palavra de Deus, que tem obra na nossa vida, tem promessas na nossa vida, e eu sou muito feliz, muito alegre. Depois disso eu me casei e construímos a nossa casa também, que eu vou citar aqui no próximo testemunho, também foi pela obra e pela palavra de Deus. Não faltou nada, o Senhor me deixava preocupado no máximo 4 dias, no máximo de 3 para 4 dias, a provisão vinha, a porta abria, aquela história, o mar estava na frente, o inimigo atrás, e tinha que parar por ali, mas o Senhor, quando Ele dá a palavra, a gente tem que fazer por onde? A gente tem que confiar, acreditar e marchar. Se o Senhor quiser, Ele faz esse mar abrir na nossa frente. Se Ele quiser, Ele vai nos fazer passar por cima dessas águas. Se Ele nos quiser, Ele nos transporta com um carruagem de fogo. Se Ele nos quiser, Ele nos põe no redemoinho, nos transporta nesse redemoinho. Se Ele quiser, Ele faz o que quiser. Entendeu? Porque o nosso Deus é que criou os céus, que criou a terra. Então, faça o que é certo diante de Deus. E se o Senhor, outra coisa que eu tenho comigo, te disser alguma coisa, no sentido, porque todo dia na congregação, vou dizer, cristã no Brasil, a gente costuma dizer que todo dia é dia de julgamento. Se o Senhor te falou algum julgamento, peça perdão ao Senhor, se humilhe para o Senhor, faça como o Senhor fez com aquele rei, né, que falou que ele morreria, e ele se humilhou para Deus, etc. e tal. O Senhor voltou atrás daquilo e deu 15 anos de vida para ele. E várias palavras, se eu não me engano, Levítico fala assim, que o Senhor diz, se eu disser a isso, que ele vai morrer, e ele se converter do seu mau caminho, ele viverá, certamente viverá. E o justo começar a cometer iniquidade, este certamente morrerá. Então eu tenho como alicerce também da minha vida essas palavras, que são palavras do Senhor na minha vida. Então a gente tem que orar, tem que clamar, fazer o que é certo, servir a Deus em espírito e em verdade. E todos estão convidados a fazer uma visita na Congregação Cristã no Brasil, que o Senhor vai colocar no seu coração busca saber o dia de culto e vai congregar esperando o Senhor as respostas, esperando o Senhor a servir o Senhor nessa parte. O canal não tem nada a ver com a instituição Congregação Cristã no Brasil. Eu falei simplesmente porque eu senti de chamar os irmãos, de convidar os irmãos. Só para deixar claro, por questões de direitos autorais. Louvado seja Deus. E essa é a obra que eu senti no coração para contar, senti no coração, o Senhor me colocou de contar nesse canal chamado Obras de Deus. Tudo para honra e glória do Senhor. Em tudo, Deus seja sempre louvado. Amém.